Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de apenas uma doação, porque, novamente, é um assunto bem específico e bem complicado, tá? Essa promoção de vídeo é trazida a vocês pelo Nick, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, sou um ouvinte um tanto quanto recente do seu canal, então não sei se já foi falado esse assunto. Mas eu vi alguns vídeos novos e antigos e consigo perceber que você busca ser imparcial sempre. Mesmo sendo assuntos voltados para o público masculino, você não passa a mão na cabeça dos homens. Meu assunto é sobre raça. Queria que você dissertasse e desse sua opinião sobre as diferentes características que são intrínsecas de cada raça e se você acha que realmente existe uma raça superior, os brancos. Falo isso pois tenho sido bombardeado em redes sociais pelo algoritmo e tem aparecido muito disso para mim. E quanto mais pesquiso sobre e vejo dados a respeito, mais me convence que realmente existe uma raça superior. Vejo que os pretos têm uma predisposição maior para temperamento instável, agressividade e baixo QI, enquanto os descendentes dos mongoloides são mais voltados para introversão e estabilidade e são mais inteligentes naturalmente. Tanto que quando eu vou para a faculdade aqui, eu estudo no MIT, 95% são chineses, coreanos ou japoneses. Ganhadores de Olimpíadas de Matemática são sempre asiáticos. Porém, são sempre franzinos e fracotes, e vejo que a raça branca está no meio desses dois, possuindo o que os dois têm de melhor. Sem falar de dados que negros, pelo menos aqui nos Estados Unidos, compõem a menor parte da população e a majoritária parte dos crimes, assassinatos, roubos, vandalismos e etc., chegando a mais de 70%, sendo que eles compõem algo em torno de 10 a 15% da população. A imagem que tenho é que negros foram feitos para fazer serviço braçal, pois têm o QI naturalmente menor, e se for para pensar, não tem problema admitir isso. Cada um no seu quadrado, mas de certo modo, em média, eles são menos inteligentes. Onde podemos ver isso também é na proporção de ganhadores do Prêmio Nobel e medalhistas olímpicos. O único prêmio Nobel que negros têm são os de paz, que, convenhamos, não há dificuldade nenhuma em conseguir isso. É só lutar por uma causa e morrer como mártir. Se o ganhador do Prêmio Nobel responsável por descobrir o DNA disse que inteligência é genética e que enquanto os brancos estavam construindo castelos na Europa, os negros estavam na África correndo de leão para não serem comidos, quem somos nós na fila do pão para dizer o contrário? E beleza, muito obrigado, Nick, pela doação e excelente assunto de vídeo. Vai ser um vídeo complicado, mas a minha opinião, felizmente, ela é bem alinhada ao mainstream, ao status quo, então eu não tenho medo de expressar essa minha opinião aqui, tá? Só lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado. Qualquer assunto vale, desde que siga as regrinhas lá. E vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com homens da comunidade, para que esse conteúdo também chegue a mais homens que estão prontos e preparados para entender esse assunto, certo? Nada de enviar para norme, para aquele seu tio boomerzão, ou para cara mangina achando que ele vai despertar, né? Isso só vai prejudicar o meu conteúdo, o meu canal, isso dá merda. No mais, aquele aviso que eu botava no começo do vídeo, mas agora eu vou deixar por aqui mesmo, tá? Dia 10 de maio será o fechamento da Corte das Corujas para novos membros. Se você quiser ter acesso às últimas vagas para a Corte das Corujas, onde tem os meus conteúdos privados e o grupo do Telegram para mais de 600 membros, já estamos chegando a quase 650, entre no grupo de WhatsApp que está linkado aqui na descrição, onde eu vou lançar a promoção de encerramento das vagas da Corte das Corujas, porque as notícias não estão muito boas, né? O Brasil não é confiável. Inclusive, tem vídeo sobre racialismo e race pill, tá? Mais focado na black pill, na atração feminina por determinadas etnias e tudo mais, né? Lá na Corte das Corujas. Eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Eu vou trazer uma perspectiva muito mais cultural e política a respeito disso, porque eu não quero repetir o vídeo. Então, o vídeo de race pill, o vídeo de racialismo, né? Quando eu digo racialismo, não é que... vocês vão entender, tá? Se vocês assistirem o vídeo até o final, vocês vão entender qual é a minha perspectiva, o meu posicionamento. É muito mais cultural, étnico, do que racial de fato.
Então, se vocês estão com preguiça de ver o vídeo até o final, usa a IA do Google aí, tá? Tem o símbolozinho do Gemini aí embaixo, que vocês podem resumir o vídeo e ter um acesso, pelo menos, mais honesto ao meu argumento, porque essa IA é boa, ela é bem honesta até a respeito do posicionamento do vídeo. Então, vocês podem, pelo menos, se não quiserem assistir um vídeo de mais de 1 hora aí, né? Vocês, ao menos, podem resumir e ter acesso ao núcleo do meu argumento para não acabar falando merda e dizer, o Coruja é racista, o Coruja é neonazi, o Coruja é isso e aquilo, tá? Beleza? Então, vamos a este assunto. Cara, se você lê livros até mesmo a respeito dos próprios pensadores negros como Thomas Sowell, eles admitem que o maior problema dos negros, no caso dos Estados Unidos, o Nick aqui está nos Estados Unidos, é claro, Thomas Sowell era americano também, saibam, é um problema cultural, não é um problema genético, não é um problema biológico, não é um problema instintivo, pelo menos não fundamentalmente ou não determinantemente, não é? Porque a miscigenação no mundo, ela já é tão brutal que fora da África é praticamente impossível você encontrar um negro realmente negro, daquele assim, tem 5 gerações que só se reproduzem com pessoas da raça negra. E veja, raça e etnia são coisas diferentes. A etnia envolve cultura também, tá? Então, o problema é étnico, não é racial. Ou seja, é um problema que envolve a cultura. O Thomas Sowell, qual eu recomendo a leitura, e outros pensadores paralelos a ele da comunidade negra, já expuseram como houve basicamente um plano de degeneração crescente da cultura afro-americana, até mesmo com a inserção mecânica de drogas e de uma cultura do banditismo, tá? Com rap, trap, funk, com o intuito especial de usar a comunidade negra como ratinhos de laboratório, tá? Então isso causou muitos danos à cultura afro-americana, e, obviamente, gerou uma criminalidade muito maior. Agora, isso, obviamente, se uniu também ao fato de que a raça negra, ela tem, de fato, mais testosterona, no geral, tá? É uma das que mais tem testosterona, e tem mais propensão à violência por conta disso, inclusive. Sim, eles também têm mais baixo QI, tá? É só você pegar qualquer... Isso aí não sou eu que estou dizendo, você pega qualquer censo sério com a metodologia séria e funcional, você percebe que, de fato, o QI mais alto tá no Oriente, principalmente, entre os tigres asiáticos, como chamam, né? Logo depois vai estar ali ao redor da Europa. E por último, né, os QIs mais baixos vão estar principalmente no hemisfério sul, vai estar ali no Sudão do Sul, Serra Leoa, sabe? Países assim, horripilantes de se viver, justamente porque não há uma civilização muito confortável, não é? Causada justamente pela falta de intelecto das pessoas. É papo assim de estar abaixo dos 70 pontos, entendeu? Então é uma situação horripilante, é absolutamente insalubre viver nesses países, porque é um comportamento animalesco que existe lá, justamente por conta do baixo intelecto. Porém, o QI ele é determinado por diversos fatores, não é puramente genético não, tá? Isso já foi, pelo menos fontes sérias, podemos dizer assim, fontes mainstream e tudo mais. Não, fontes sérias mesmo determinaram que o QI não é puramente genético. Existem várias outras coisas que influenciam o QI. Inclusive, isso já foi testificado com gêmeos idênticos. A criação define muito do que o indivíduo pode ser, tá? E existem várias outras coisas que podem ser ou não determinantes ou influentes que nós simplesmente não sabemos. Como talvez na questão de personalidade ou alguns outros jogos de dados genéticos aí, os quais a pessoa nasce ou não. Enfim, efeitos borboleta, teorias do caos. E não custa muito para perceber que de fato é um reducionismo muito grande você vir com um determinismo racial, assim, do tipo, você nasceu preto ou nasceu branco, automaticamente você vai ser inteligente ou burro, tá? Existem muitos exemplos que não são simplesmente exceção, para a gente só ignorar e fazer o reducionismo de que, tipo, você nasceu assim ou nasceu assado, você vai ser assim ou assado. Tem muito a ver também com acesso a calorias de qualidade na fase de desenvolvimento, tá? Que em países pobres, como países africanos, é muito raro. A família nuclear também ajuda muito ao desenvolvimento do coeficiente de inteligência, tá?
acesso à educação, e quando eu digo educação, não é a educação formal, acadêmica, é instrução mesmo, tá? Então o problema ele é muito mais cultural. Agora, o porquê países africanos e países que têm baixo QI, eles tendem a ter uma cultura mais defasada, mais disfuncional para a civilização humana? Daí podemos entrar no assunto da adaptação ao ambiente, né? O ambiente africano ele sempre foi extremamente árido, extremamente severo e não foi propício para o desenvolvimento do intelecto, não houve paz, sabe? Não houve paz no ambiente africano, eram sempre guerras tribais, guerras por território e comida. Então, você pega o berço da filosofia, por exemplo, pelo menos da filosofia ocidental, que é a Europa, lá você encontra um clima muito mais ameno, pelo menos temperado, né, que permitiu a criação de animais, acesso facilitado à água, fontes aquíferas, a plantação, principalmente de alimentos que não têm alto teor glicêmico, né? Por exemplo, no hemisfério sul, mas ao ocidente do hemisfério sul, como por exemplo nas Américas, basicamente dá fruta o ano todo. Tá? Dá fruta o ano todo e de alto índice glicêmico, muita frutose. Não há também um inverno rigoroso, tem essas questões climáticas, tá? E a falta de um inverno rigoroso acabou gerando um povo preguiçoso, uma cultura preguiçosa, porque não foi necessário aquele pensamento no futuro, né? Inclusive, o grande problema da América Latina é a falta de prioridade, justamente porque eles não têm o costume, a cultura de se preparar para o inverno. Já no hemisfério norte você vê isso, uma preferência temporal mais baixa, tá? Me corrigiram em vídeos anteriores, que até a preferência temporal mais baixa é ter mais disciplina e pensamento no futuro, e a mais alta leva a mais imediatismo. Então, o ato de se preparar para o inverno, tá, foi algo que desenvolveu muito a disciplina e o senso de prioridade dos povos do hemisfério norte. Isso é absolutamente necessário para a fundação e manutenção de uma civilização funcional, não é? Então isso fez o povo ter que economizar, isso fez o povo ser um pouco mais reservado, não ser imediatista, a pensar no futuro, a ter prioridades, a se ajudar de alguma forma, criar um senso de fraternidade ali para se ajudarem no inverno, por exemplo, o Halloween. O que é o Halloween, se não a colheita, a última colheita antes do inverno, né, a última colheita do outono, onde as pessoas elas fazem doces, geralmente geleias de abóbora e de outros vegetais ali para passar o inverno, porque vocês sabem que a geleia dura mais, né? E elas ajudarem as outras pessoas da comunidade ali entregando essas geleias ou esses doces. E aí a tradição foi entregar doces para as crianças, né? A tal das gostosuras ou travessuras. E quem não fazia parte dessa comunhão tinha a casa vandalizada, daí as travessuras. Do tipo, pô, você tá na comunidade e não vai oferecer algo à comunidade, não vai fazer parte, né? Então vamos vandalizar a tua casa. E tacavam um ovo e tal. Daí o inverno era rigoroso, então acreditava-se que os espíritos ruins saíam. Daí vieram todos os folclores, né? E também vinham as maldições às pessoas que não faziam parte da comunhão ali, da troca, da caridade, não é? A troca de alimentos. Então sempre se pergunta, né, por que a etnia branca e a etnia asiática estavam tão desenvolvidas, tão rapidamente desenvolvidas, enquanto até hoje existem tribos africanas que estão construindo casas de barro e caçando com lanças. Eles parecem realmente uma outra espécie, né, de tão diferente. Parece algo alienígena de fato. Mas não, é a mesma espécie humana, é o mesmo Homo sapiens sapiens. Provavelmente, se você nascesse naquele contexto, você se comportaria igual. É que nem aquele exemplo do Mowgli e o Menino Lobo, né? Depois de um tempo nem dá pra ressocializar. O fato é esse, sabe? Como o próprio Menino Lobo lá, na verdade foi uma menina, né? E aí botaram lá na Disney como Mowgli e o Menino Lobo. Tipo, ela conseguiu depois de um tempo balbuciar algumas palavras e ter um pouco mais de coordenação motora, mas o estrago, podemos dizer assim, já estava completamente feito. E isso é comum da espécie humana.
O homem, ele é fruto do meio, então onde você nasce, principalmente onde você é criado, é educado, né, onde você passa, em especial, a sua adolescência, que é o período onde o ser humano aprende mais e se molda mais, aquilo determina muito da sua vida. E já fizeram testes também com gêmeos idênticos, tá? E isso, na verdade, não precisa nem ser testificado, basta ter contatos com gêmeos que, sei lá, viveram com pais separados. Isso tem acontecido muito, então empiricamente você pode chegar a essa conclusão que a criação muda completamente os interesses e o destino do indivíduo. Então já foram observados gêmeos com DNAs idênticos tendo estilos de vida por completo diferentes. Uma outra coisa a qual podemos atribuir bastante o desenvolvimento da raça branca foi o acesso antecipado, podemos dizer assim, ao cristianismo. O cristianismo ele se espalhou, claro, também no Oriente Médio, né, onde ele nasceu, mas por conta do catolicismo ele ganhou muita força ali depois do Império Romano. O cristianismo construiu a civilização ocidental, tá? Então uniu-se aquilo também à cultura greco-romana, cuja cultura grega era uma cultura mais filosófica, mais intelectual, e a cultura romana era uma cultura expansionista, e deu no que deu, entendeu? Acesso à tecnologia muito rápido, expansão, conquista, colonização, naturalmente. E a moral cristã, ela é muito boa para a civilização, ela é excelente para a civilização, ela é nascimentista, então tem alto crescimento vegetativo por conta disso, favorece a família nuclear e a hierarquia natural entre homens e mulheres. Então a parada casou para funcionar muito bem, entendeu? Então os grandes navegadores europeus já estavam atrás de conquistar outras terras e quando chegaram, por exemplo, aí no Brasil, encontraram basicamente selvagens, né? E aí houve a catequização e o Brasil começou a ser mais civilizado, embora eu tenha minhas dúvidas até hoje. Então, são diversas influências que nós podemos concluir que não é tão simples quanto dizer assim, você nasceu preto, você vai ser burro, você nasceu branco, você vai ser inteligente. Até porque a miscigenação já tomou conta do mundo, né? Principalmente do mundo ocidental. É claro, nos Estados Unidos você vai ver menos miscigenação do que acontece no Brasil, porque o Brasil, vamos convir, ele foi colonizado basicamente numa grande suruba, né? Só você ver as cartas dos navegadores. Depois leiam, tá? Estudem as navegações ao Brasil e leiam as cartas dos navegadores, não só os grandes, como a carta do Pero Vaz de Caminha, as cartas dos navegadores de Colombo, mas também os outros pequenos navegadores, tá? Os menos eruditos, inclusive, toda aquela história. Os caras ficavam impressionados com a altíssima promiscuidade e a facilidade de conseguir sexo no Brasil. É incrível. Não é à toa que o Brasil é um dos países até hoje mais promíscuos do mundo, se não o mais promíscuo do mundo. A história começou assim e obviamente vai continuar assim. Então, de fato, no Brasil você vai encontrar no sul um IDH mais alto, inclusive próximo de países de primeiro mundo, ou idêntico a países de primeiro mundo em algumas cidades, justamente porque existem mais pessoas brancas ao sul do Brasil. Houve uma colonização europeia mais forte lá no sul do Brasil, ou pelo menos uma migração europeia mais forte para o sul do Brasil. E a cultura europeia, acima de tudo, ela é muito mais civilizacional. Ela é muito mais civilizada, não tenho o que dizer. Já a cultura negra, o que conhecemos como cultura, a etnia negra, né, ela é muito menos civilizada. É só você ver as músicas, é só você ver as danças, é só você ver o comportamento familiar, tá? Até mesmo o comportamento religioso. As religiões de matrizes africanas, cara, como é que eu posso dizer isso sem ofender religiões? Mas a gente sabe, né? Só existe um Deus. Todo o resto não é criação divina. Todas as outras religiões não é criação divina. Então vou simplesmente deixar aí para vocês essa informação. O monoteísmo, inclusive, ele tende a ser mais civilizatório do que o politeísmo. Justamente porque é um Deus só, então é um Deus que tem que ser de união, né? Um Deus de comunhão, enquanto o politeísmo ele gera muitas guerras porque tem uma casa, né, ou uma família que atende a um Deus e outra casa atende a outro Deus e aí existem conflitos e tal. Não é tão civilizatório isso, tanto que basicamente nenhuma civilização politeísta se desenvolveu até hoje, ou pelo menos se tornou uma grande potência, né?
Então, um Deus uno, ele só pode fazer duas diferenciações. Aqueles que são objetivamente bons e aqueles que são objetivamente maus. Enquanto deuses politeístas, eles vão fazer várias diferenciações entre vários povos a depender das oferendas, dos costumes, das práticas, né? E ainda criticam muito o monoteísmo, os neopagãos criticam muito o monoteísmo, porque o monoteísmo ele obriga basicamente o Deus universalista a aceitar tudo e todos, né? Porque todos são seus filhos. E aí acaba se abrindo brecha para dizer assim, não, o perdão tem que ser dado e nós temos que aceitar a iniquidade do outro, nós temos que compreender e tal. Isso, na verdade, é um travestismo, né, da religião, é uma subversão dela. Porque você pega, por exemplo, o cristianismo, as regras ali são muito claras, e a diferenciação entre os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus e que irão para o inferno também são muito claras. Então o que tem sido feito não é explorar uma fraqueza inata do monoteísmo, do cristianismo, é na verdade uma subversão que dentro do politeísmo existe e é até mais capaz de ser feita, porque você pode simplesmente se converter a um outro Deus e, sei lá, o seu Deus é o Deus da guerra e o seu Deus mandou você atacar a casa do vizinho, entendeu? Então todas as civilizações, pelo menos as que importam, descobriram que um Deus uno, o monoteísmo, ele é muito mais funcional, sabe? Para a manutenção da sociedade no geral. Então eu não acredito nesse determinismo racial do tipo, você nasceu preto, logo você está destinado a isso, você nasceu branco, logo você está destinado àquilo. Primeiro que parece cagação de regra, e eu odeio cagação de regra. Segundo, que ignora muitas evidências, é um reducionismo enorme. E terceiro, parece mais um argumento de ressentimento. Porém, que existe uma motivação por trás. Veja, os brancos mais racistas ou racialistas, eles tendem a observar a cultura negra que é extremamente anti-civilização, tá? É muito imediatista, não foca na família nuclear, então os grandes números de abandono parental de mães solteiras nos Estados Unidos, no hemisfério norte no geral, está entre os negros. Os maiores números de violência também e crimes, em proporção, obviamente, está entre os negros. Isso é censo, tá? Isso é um fato, não é a minha opinião. Daí simplesmente os caras eles se ressentem com isso, com razão até mesmo, né? E começam a simplesmente trazer um argumento reducionista do tipo, ele é assim porque ele é preto. Então, veja, existe uma confusão entre etnia e raça aí. E daí, junto a isso, vem políticas e propagandas que estimulam esse racialismo, né, baseadas, obviamente, em argumentos e narrativas neomarxistas, né, socialistas, de que lutas de classe, isso é socialismo, e daí tenta dividir para conquistar, né, afastar todas as pessoas. Só que veja, não é afastar as pessoas do tipo, você tem a sua cultura, eu tenho a minha e ninguém se envolve. É um tipo de dividir para conquistar, só que disfarçado de comunhão, disfarçado de devemos viver juntos e respeitar toda a pluralidade. E aí força uma intromissão e uma multiculturalização que, na verdade, é destrutiva para a civilização e só gera desentendimentos, desconfortos, desavenças e coisas mais, tá? Isso é programado, isso é politicamente assim, uma engenharia, tá? Uma engenharia social que foi feita com intenções nefastas, como, por exemplo, são as políticas de imigração em massa, principalmente de refugiados, que tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos, com uma intenção muito clara de trazer pessoas despreparadas culturalmente para viver numa civilização de primeiro mundo, pessoas que viveram em estado de calamidade, né, de guerras, de morte, de fome. Por conta disso, estão num estado de sobrevivência latente, se adaptaram a um mundo caótico e não conseguem se readaptar a um mundo civilizado. Não são todos, é claro, mas tá ficando assim, tá se tornando um elefante branco na sala, o qual muitos não querem falar, mas já tá ficando muito óbvio que é o fato de que imigrantes do Oriente Médio, da África e alguns da América Latina também, estão causando muito caos nos países de primeiro mundo, né? Muitos crimes e a proporção, assim, a pouca concentração deles, que na verdade está crescendo, mas para a proporção de crimes que eles cometem em relação aos nativos,
é muito grande, sabe? É muito alarmante. Então não houve um processo de ressocialização. Não está havendo esse processo de ressocialização, de educar e adaptar essas pessoas a uma nova cultura primeiro-mundista. E em países de imigração em massa, como a Austrália cara, já estão havendo debates e até admissões de que essa imigração em massa não foi funcional. Estão havendo protestos também, inclusive, em vários grupos, frequentemente, né, grupos de brasileiros e imigrantes em geral, existem avisos de que não vá para tal área da cidade, em tal horário, em tal dia, porque vai haver uma manifestação de supremacistas, supostamente supremacistas brancos, ou são simplesmente direitistas contra a imigração em massa e desordenada. E eles costumam ser contra muçulmanos e indianos. O latino em si não causa tanto problema assim, principalmente o latino mais ocidentalizado, tá? Por incrível que pareça, os latinos eles têm uma cultura mais ocidentalizada do que os indianos e os muçulmanos em geral. Dentre todos os imigrantes, né, os latinos eles tendem a ser os mais benquistos, por incrível que pareça. E alguns asiáticos também. Na verdade, os chineses, eles não são tão ocidentalizados assim, obviamente, são orientais, mas certos comportamentos deles e certas culturas deles não são muito bem vistas, né, nesses países também, principalmente por conta do roubo de empregos, né, certas bolhas sociais que eles criam. Muito se vê da China, assim, só as grandes capitais ali, né, e, toda aquela tecnologia e tal, mas o governo chinês, ele esconde, obviamente, através de propaganda também, né, que tem muita pobreza na China, tá? Tem uma cultura bem bizarra na China também, tá? Um comportamento que não é compatível, vamos dizer assim, simplesmente não é compatível com a cultura ocidental. Tipo, falta de higiene, né? Certos comportamentos alimentares que são nojentos até mesmo. Então, o grande problema da imigração em massa tem sido a ausência de ressocialização, né? Tem sido a ausência de adaptar as pessoas à nova cultura do novo país o qual elas estão entrando. Então foi uma coisa completamente desordenada, né? Ninguém pensou, na verdade foi proposital que fosse dessa forma, e os brancos desses países têm dito até mesmo, e é um fato, tá? Isso é perceptível, que está havendo uma grande substituição do povo branco, né? Eles chamam de The Great Replacement. Só que, quanto a isso aí, eu vou e volto, tá? Eu vou e volto. Isso especialmente vem dos boomers, obviamente, boomers de geração X, que começaram a importar mão de obra barata simplesmente porque não queriam trabalhar em serviços de base, não é? E as novas gerações também começaram a achar que seria uma boa ideia porque os serviços ficariam cada vez mais baratos. Então a inflação ela nos países de primeiro mundo também tá crescente, tá havendo um descontrole econômico por conta da dissolução global do padrão ouro. Não foi só no Brasil, mas a maioria dos países percebeu que se tirar o lastro da moeda com ouro, eles podem simplesmente imprimir quanto dinheiro quiserem e manipular a economia na cara de papel, gastar o quanto quiserem. Basicamente, todos os países estão em dívida. E é engraçado porque é como se fosse uma gambiarra econômica, onde a dívida de todo mundo meio que se cancela. Tipo, você tá devendo pra mim, eu devo pra você, e meio que a gente amortiza aqui e ali. Então, cara, quase todos os países do mundo estão em dívida, entendeu? Justamente por conta da quebra do padrão ouro. Daí, cresceu-se a inflação e o sentimento social foi de... Cara, não tá dando, sabe? Os produtos e serviços, principalmente serviços que são extremamente caros em países de primeiro mundo, o preço está muito alto. Então o que é que a gente vai fazer? Se a gente botar mão de obra aqui de países de terceiro mundo, esses caras são os mortos de fome mesmo, a moeda deles vale merda. Então eles vêm aqui para trabalhar por metade do preço ou menos que isso, e a gente vai ter um boom na economia. Pelo menos foi assim que foi vendido, né? Esse processo de imigração em massa. Então as pessoas acreditaram nisso, né? Os homens acreditaram nisso, obviamente. As mulheres já caíram mais no papo de eles são coitadinhos, olha só como eles vivem. Eles têm que vir morar aqui para ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Então eles pegaram, né, os planos globais dos donos do mundo, você sabe muito bem quem são, foi pegar os homens pela falácia econômica de que tipo, não, teu dinheiro vai render mais. Essa inflação aqui está acontecendo porque os jovens não querem trabalhar, tá? Esses jovens estão Nutella. Pegaram os boomers de geração X, principalmente com esse papo, né?
Isso é bem explorado naquela série Família Soprano. Daí você vê os boomers assim dizendo que eles mesmos criaram as gerações as mais recentes, né, principalmente Y e Z, e eles falam, esses novos Nutellas aí, sabe, não querem trabalhar que nem a gente, então eles são preguiçosos e estão ferrando a economia porque tem pouca mão de obra e a mão de obra está muito cara. Então o governo, né, o plano global foi, não, veja só, se nós pegarmos mortos de fome, terceiro-mundistas que a moeda vale merda e botar eles para trabalharem aqui em serviço braçal, a economia vai deslanchar. Então você vai poder ficar em empregos de escritório, empregos mais fáceis, ganhando muito, enquanto seu dinheiro vai render mais, porque você não vai ter que pagar tanto assim em pintor, tá? Em encanador, em eletricista. Porque quem vai fazer isso vão ser os terceiro-mundistas que aceitam migalhas. Tipo, você dá $1 pra ele, pô, a moeda dele vale 3 vezes menos que isso, 4, 5 vezes menos que isso, como é o caso do real. E eles aceitam qualquer coisa, eles vieram da merda, sabe? Eles vieram, assim, de um país absolutamente insalubre. Então eles são muito gratos de estar aqui, eles estão muito felizes de estar aqui. Você vai ver eles, inclusive, te tratando muito bem, porque eles acham que você é quase como um superior, uma raça superior e tal. Então isso que foi vendido aos boomers, né? Os boomers principalmente bastante egocêntricos, que queriam essa veneração por acharem que são the greatest generation, né? Muitos deles lutaram em guerras, como a Guerra do Vietnã e tal, serviram, então eles querem reverências e tal, então eles viram que os seus filhos estavam muito mimados, né? Eles mesmos criaram essas gerações de filhos mimados, preguiçosos, segundo eles, né? Nutellas e tal, que não querem fazer trabalho braçal. Nasceram no primeiro mundo, com muito acesso à tecnologia e facilidade. Então eles, assim, reclamam de barriga cheia. Então os homens boomers, em especial, caíram nesse papo. E, obviamente, muitos deles pulam lá, né? Na hora de falar assim, mas essa imigração em massa é uma merda, tá dando merda no nosso país, veja só, eles são os mais violentos e tal. Na hora de assumir a responsabilidade, eles pulam lá. Mas eles aceitaram essa porra também, entendeu? Eu vejo muitos jovens também aí, racialistas brancos, né, supremacistas brancos, que ficam falando, mas essas políticas aí supranacionais ferraram a soberania do nosso país, está havendo uma substituição da nossa etnia, da nossa raça por imigrantes e tal. Só que eu olho para esses caras e penso, poxa, mas vocês permitiram isso, né? Os anglos permitiram isso aqui na Austrália. Eles mesmos foram os homens fracos que criaram os tempos difíceis. Então, assim, é uma questão de meritocracia também, né? Uma questão, assim, de como é que você deixou isso acontecer com o seu país. Aí eles vão dizer, mas não foi culpa minha, mas eu era muito jovem na época, foi meu pai, não sei o quê. Então, sempre há uma mudança de responsabilidade, algum tipo de narrativa vitimista, né? Aí, os caras, eles dão até um bom argumento, que é o voto feminino. De fato, como é que a narrativa de imigração em massa manipulou a mentalidade feminina? Os imigrantes, eles são coitadinhos, eles estão sofrendo. A multiculturalidade, a pluralidade de ideias e de formas de se viver, um mundo diverso, né? Você vai ver mais cores, mais diversidade. Então pegaram as mulheres mais por esse argumento good vibes e pela peninha que elas têm de refugiados, assim, de guerra e tudo mais, né? Aqueles videozinhos que muitos deles até são falsos, né? Um deles, inclusive, foi visto como falso. A criança morta nos braços da mãe, na verdade, a criança se mexendo, se coçando ali. Então pegaram as mulheres principalmente por conta disso, né? E também por um tipo de instinto feminino de gostar de invasores, né? Aquela coisa das esposas de guerra. Um texto que, inclusive, está na Corte das Corujas do Barãozinho, que sugere que existe um instinto feminino de ser conquistada por invasores, por novos povos. Então, até mesmo, isso tem raízes sexuais, inclusive. Você vai ver, inclusive, protestos de europeias, assim, nuas, literalmente nuas, francesas, assim, nuas, a favor dos imigrantes, e algumas com cartazes dizendo, assim, coisas até sexuais para os imigrantes, né? Bizarro. Então pegaram elas também por esse instinto sexual, assim, de microquimerismo, né? Ser quimerizada por homens de outras etnias e também praticar o cuckolding, né? Porque, cara, a verdade é que muitas mulheres anglos, muitas mulheres brancas, elas têm nojo, sabe, do conterrâneo dela,
do parceiro de etnia dela, né, do homem branco. Ela viu que o homem branco perdeu a fibra, ficou muito sojado, sabe, muito macio, muito mole. E aí meio que elas estavam clamando por uma coisa mais selvagem mesmo e abriram as portas e as pernas para os imigrantes. Só que isso também favoreceu narrativas radicais feministas de vitimismo, onde isso está acontecendo muito na Europa, cara, onde os imigrantes eles são responsáveis em proporção por grande parte dos crimes sexuais e dos crimes violentos, e daí, contra mulheres, é claro, e daí elas botam a culpa nos próprios homens brancos, né, que são os que em proporção cometem menos crimes dessa natureza. E elas vão dizer assim que são todos os homens. Então, elas não querem admitir que são os imigrantes os principais responsáveis em proporção, né? Elas querem botar a culpa em todos os homens. E isso favorece muito a narrativa feminista anti-homem, né? A misandria. E é isso, cara. Isso aí é supranacional também, mas as mulheres elas têm abraçado essa narrativa, esse ódio contra o homem, porque para elas é muito conveniente, né? É basicamente um cheat test. A gente sabe que o feminismo, como eu falei, é basicamente a expressão socioeconômica e política da natureza feminina. Então, o cheat test é da natureza feminina, o feminismo também é. Então, elas meio que estão cutucando os homens brancos ali, os homens nativos, né? Para dizer assim, olha só, eu tô botando a culpa dos outros caras que estão até me comendo aqui em você. Olha só como você é corno, um cucão de marca maior, né? E os homens brancos estão de mãos atadas, entendeu? Então, tá engraçado ver isso. E daí surge um ressentimento cada vez maior, né? Você vai ver esses homens, inclusive, dizendo assim, essas mulheres são traidoras da pátria, elas ficam trazendo imigrantes para ter os filhos e para transar, e aí ficam usando o dinheiro dos maiores pagadores de impostos, que são os homens brancos, para sustentar os filhos de pai ausente delas. E pipipi, popopó, né? Aí vem um ressentimento por parte das mulheres por conta dos crimes, aí vem um ressentimento dos homens por conta da traição e da culpa que eles estão recebendo. Daí, claro, tem aquele senso também que mostra que a mulher branca ela é a menos propensa a miscigenar, não é? Mas ela é menos propensa, mas não quer dizer que ela não faz isso. As outras etnias tendem a miscigenar mais, principalmente porque esses censos são feitos em países de primeiro mundo e essas etnias elas estão longe das suas raízes culturais. Então veja que é um censo baseado em etnia, não em cultura. Eu acho que a cultura que menos tende a miscigenar é a muçulmana. Eles ficam bem fechados na sua própria bolha, né? Mas em quesito de etnia, esses censos aí que mostram a etnia, a mulher branca principalmente, né, é a que menos tende a miscigenar. Esses censos são feitos em países cujas raízes já são brancas. Então eles já estão em contato com a sua própria cultura, né? Então eles tendem a ficar na sua própria cultura. Enquanto as outras etnias que migraram para lá já estão longe das suas raízes culturais, então já tem uma maior dificuldade de encontrar aqueles que são os seus semelhantes, já não tem mais aquela pressão cultural de se relacionar somente com os seus, né? Então acabam miscigenando mais. Então as mulheres brancas elas são as menos propensas em relação às outras etnias a se miscigenar? Sim. Porém, não é que elas não fazem isso, tá? Elas fazem isso e tem incomodado os homens brancos, os supremacistas brancos aí. E, cara, eu que não faço parte dessa treta, eu só tendo a rir, né? E eu não tô envolvido nesse meio. Eu sou volcel, tô aqui na Austrália, sou volcel. E 70% da Austrália é imigrante, sabe? Para encontrar uma australiana de raízes anglo mesmo, cara, aqui é 1 em cada 5, entendeu? já teve um great replacement aqui também. Assim, dos países que têm políticas de imigração em massa, eu acho que a Austrália é o que mais foi dominado, sabe? Daí, cara, eu vejo os argumentos, digamos assim, racialistas que mais fazem sentido pra mim. São os caras que admitem o problema da multiculturalidade, principalmente da multiculturalidade desenfreada, né? Da imigração em massa que aconteceu sem adaptação à cultura local. Não são caras que simplesmente eles vão dizer, é porque esse cara tem a cor de pele dessa forma, é porque esse cara tem essa característica física dessa forma, é porque a genética dele é assim ou assado, o instinto dele é assim ou assado. Não, o cara vai muito mais para raízes culturais, étnicas, tá? Ou seja, de costumes, e aí ele vai dizer que há uma incompatibilidade e que por conta disso ou tem que haver um processo de ressocialização muito forte para haver imigração,
ou então tem que manter cada um no seu quadrado, entendeu? O país de um é o país de um, a cultura de um é a cultura de um, e cada um fica no seu canto. E muitos deles, inclusive, eles vão usar argumentos cristãos para isso e bíblicos, né? Tem argumentos bíblicos a respeito de povos, a respeito de famílias, não é? Famílias originárias dos patriarcas ali que se separaram e fundaram cidades, mas todas elas obedeciam a um só Deus, né? O Deus de Israel. Mas também vão trazer argumentos bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, a respeito de tratar o estrangeiro, né, com respeito e tal, mas ele também tendo respeito à cultura local, se ressocializando, se convertendo, até mesmo se esse for o caso, se ele for de uma outra religião. Eles falam também que o próprio céu, né, o paraíso, o Éden, terá vários povos, e tinha povos pré-adâmicos, tá? Várias civilizações. Então eles argumentam que essa imigração em massa e o multiculturalismo desenfreado, né, desordenado, causou um caos muito grande. E nesse ponto eu concordo. Eu concordo realmente que houve uma imigração totalmente sem planejamento, tá? E muitos países já estão concluindo que foi uma merda, sabe? Que essa política de imigração em massa desenfreada e sem planos foi uma merda, trouxe muitos danos, só prejudicou todo mundo. Então, nesses países, já tem argumentos e pessoas admitindo, políticos admitindo que alguma coisa tem que ser feita a esse respeito. Só que a merda já tá feita, entendeu? A cagada já foi feita. A Austrália já tem mais de 70% de imigrante, cara. Imigrante, 70%. Aí os outros 30% são anglos e aborígenes, mas aborígenes são poucos. Os aborígenes são basicamente os índios daqui, né? Os nativos mesmo. Os anglos são os colonizadores e os imigrantes são chineses, em especial é chinês muçulmano, tá? É muito chinês e muçulmano e indiano que tem aqui. Latino nem tem tanto, por incrível que pareça. Pelo menos em relação às outras etnias. E quando tem latino, é mais colombiano. Tem muito colombiano e venezuelano. E esses não causam muito problema. Esses latinos, eles conseguem se ressocializar, sabe? Eles conseguem sair da própria bolha, fazer comunhão cultural, se adaptar, se relacionar com os australianos e as outras culturas e tal. O indiano não, tá? O muçulmano, porra, por razões até religiosas, eles odeiam se relacionar fora da própria religião. E os asiáticos também não se relacionam muito aqui não. As mulheres asiáticas, principalmente de países pobres, elas até se relacionam com os australianos, mas é mais por interesses financeiros e tudo mais. Mas fazer aquela comunhão cultural é bem difícil. Então, cara, ao meu ver, essa parada de raça superior, ela tem muito mais motivos culturais, tá? Civilizatórios, do que motivos biológicos. Porque eu acho que a civilização ela tem influenciado mais na biologia do que o contrário. Claro, se a gente for puxar a ancestralidade, a gente vai ver que tem a questão da adaptação ao ambiente e ao clima, né, como eu citei. E, tipo, o argumento da colonização, né, o argumento de esquerda de tipo, mas esses países são pobres e violentos porque os colonizadores incentivaram isso, roubaram o ouro, roubaram as reservas naturais, escravizaram o povo, incitaram guerras de tribos. Cara, isso aí é falácia, tá? É falácia porque a escravidão existia de branco contra branco e negro contra negro, tá? Na África tinha escravidão entre si e os próprios negros vendiam outros negros como escravos para os europeus. No Brasil também foi a mesma coisa. E os indígenas, América Latina, né, como por exemplo os maias, astecas, incas e tal, tinha uma cultura de sacrifício humano, de sacrifício infantil, de sexo forçado e coisas até mais bizarras que eu não posso nem falar aqui. Culturas absolutamente anti-civilização. Os índios brasileiros viviam em guerra o tempo todo, sabe? Toda hora um contra o outro, se digladiando. Tipo, a cultura europeia também tem um histórico de guerras muito forte. Mas é um histórico mais de conquista, né? De guerras por conquista, principalmente por conta da cultura romana, né? Da civilização romana, influência e tal. Foi a mesma coisa que eles fizeram em outros países, então, ao meu ver, eles simplesmente têm um mérito, sabe? Se a gente for para raízes históricas, a gente vai ver que os europeus eles simplesmente têm um mérito porque eles iniciaram as navegações muito cedo, eles têm o espírito mais explorador, o espírito mais conquistador, e eles simplesmente
tinham mais poder e tomaram, tá? Mas eles também trouxeram uma civilização, o cristianismo, né, a catequização, acabaram com iniquidades que haviam, né, nas culturas que foram conquistadas. Então, assim, a África e a América Latina pré-civilização, cara, não era as mil maravilhas, não, tá? E aí ficam dizendo assim, mas os europeus são tão ricos, por que que eles não... Isso é argumento de esquerda, né? Por que que eles não doam parte do seu dinheiro, da sua tecnologia para a África? Porque se a África tivesse mais ajuda e não tivesse sido colonizada, seria uma Wakanda hoje em dia. Mentira da porra, cara. Já foi doado trilhões de dólares para a África. E descobriu-se que o que aconteceu lá, na verdade, foi um esquema de corrupção brutal. E esse dinheiro ia para Range Rovers, né, de políticos, ia para narcotráfico, para prostituição infantil, inclusive. Tráfico sexual, entendeu? Então os caras eles não investiam esse dinheiro em infraestrutura, em tecnologia, em ciência. Investiam em imediatismo, em sexo, em drogas, em ostentação. Então é um problema cultural, tá ligado? É um problema que já tá ali no continente. A mesma coisa é o Brasil. Eu já falei pra vocês que nada de bom vai sair do Brasil, nada de bom vai vir do Brasil, porque a cultura do Brasil é destrutiva, né? É anti-civilização. O Brasil vai crescer. O Brasil vai se industrializar. O Brasil vai ficar rico. A gente só precisa da soberania. A gente só precisa de que os governos globais eles não sabotem o país. Não, é o brasileiro que se sabota. É a cultura brasileira que se sabota. Cara, o brasileiro ele não tem nenhum senso de prioridade. Eu já fiz um vídeo, eu não sei se tá na corte ou se tá ainda no canal, cujo título é O Maior Defeito dos Brasileiros, entendeu? O brasileiro não tem senso de prioridade nenhum, cara. É o tipo de povo que, tipo, mora na favela com casa sem reboco e tem um iPhone 17 Pro Max na mão, um Air Max no pé, roupa da Adidas e não sei o que, sabe? É bizarro. E não é nem um povo preguiçoso, é um povo trabalhador. O povo trabalha, tá? O brasileiro trabalha até mais do que primeiro-mundistas. Primeiro-mundistas têm uma lógica de trabalho, né, uma cultura de trabalho bem mais leve que a do Brasil. É que o brasileiro, ele não economiza, é um dos povos que menos investe, não tem senso de prioridade e, assim, gasta com coisas triviais, sabe, com coisas supérfluas. Veja só o caso da vestimenta. O australiano se veste muito mal, o europeu se veste muito mal. Assim, para os padrões latino-americanos, né? Eles não usam roupa de marca, é muito raro você ver eles vestindo roupa de marca de fato. Não é à toa que os produtos de marca são muito baratos aqui, justamente porque não há essa demanda toda, né? Eles não se preocupam com isso, mas a casa deles é confortável, sabe? Tem aquecimento pro inverno e tem refrigeramento pro verão. Tudo no carpete, tudo bonitinho, tem carro na garagem com conforto, né, para ele. Então, os povos que têm menor preferência temporal, ou seja, são menos imediatistas, têm mais disciplina, eles tendem a focar mais no conforto, na qualidade de vida, sabe? Não na ostentação e em analgésicos sociais. O brasileiro ele é muito dependente de analgésicos sociais, e esses analgésicos sociais frequentemente envolvem drogas, festas, sabe, ostentação. Enquanto o analgésico social do primeiro-mundista, por exemplo, do australiano, é sair para acampar, sabe, é sair para surfar, para experimentar a natureza. O brasileiro não, ele quer festa, droga, sexo, bebida. Então o Brasil é como se fosse uma África gorda, tá? É igualzinho a África, só que por ter acesso a mais frutas, né, de alto índice glicêmico, a grãos também, né, enfim, farinha, essas merdas assim que aumentam muito a sua insulina, de alto índice glicêmico, de rápida absorção, o índice de obesidade é bem alto no Brasil. Então é igual à África, a cultura é muito parecida. Você pega qualquer cidade da África, vila da África, você vai ver, cara, isso aqui é o interior do Piauí, sabe, é o Maranhão, é algum lugar do interior do Nordeste, sabe? É igualzinho, velho. O brasileiro ele só tem acesso a comidas de maior índice glicêmico que o africano médio, porque tem mais fruta, porque o clima é mais tropical, né? Quando eu digo tropical, não é necessariamente que está nos trópicos, porque a África também está nos trópicos, mas assim, é mais úmido,
Tem mais planta, tem mais fruta, é isso que eu quero dizer. E o brasileiro trabalha, e trabalha muito, tá? Ele trabalha bem e até mesmo é admirado por outras culturas por trabalhar bastante. Só que gasta o dinheiro com merda, né? Isso é comum do colombiano também. O colombiano, porra, só quer festa o tempo todo, droga, sexo, rock and roll, é bizarro. Daí não economiza, não investe, não constrói porra nenhuma, vive só de imediatismo e não constrói riqueza geracional. E essa é a chave, tá, para o desenvolvimento de uma civilização. Riqueza geracional, ou seja, herança. E é por isso, como eu falei na live com o Fúria algumas horas atrás, eu tô gravando isso aqui logo depois, o plano global é a da destruição da classe média. O meio termo ali entre os pobres, os góis, né, e a galera do topo, a elite. E esses terceiro-mundistas que não têm nenhum senso de prioridade, eles são perfeitos para ficar na base. A galera do primeiro mundo, principalmente a classe média dali, tá? Eles têm que ser exterminados, segundo esses planos aí. É uma teoria da conspiração, mas tudo indica para isso, né? Porque são eles que têm a maior propensão para senso crítico, para riquezas geracionais, para controle de propriedades, para obtenção de armamentos e revoltas, caso esse seja o caso. Então, os monarcas aprenderam com a Revolução Francesa, né? Os burgueses, que era a classe média entre os monarcas e a plebe, tomaram o poder dos monarcas basicamente guilhotinando eles. Então os novos monarcas, né, a elite, pensou assim, a gente tem que acabar com os burgueses. Né? Então quem são os burgueses na lógica atual? Os classe média alta ali, a galera da classe B, né? A classe A, vamos botar elite. Quando eu digo elite, eu não tô falando de milionário, não tô falando desses novos ricos aí, consumidores, né? Que tem iate, que tem não sei o que, esses grandes empresários que você sabe o nome e sabem quem são. Eu tô falando de elites. Meu irmão, tô falando de novos monarcas, entendeu? Que você nem sabe o nome, que você nem conhece. Os milionários e até alguns bilionários, eles são também classe média para essa elite, tá? São pessoas que cresceram através de riqueza geracional, né, de empreendedorismo, e esses também têm que ser exterminados ou convertidos à nova elite. Então é por isso que o ataque tem sido a família nuclear, né, porque é assim que se constrói riqueza geracional. O ataque tem sido ao cristianismo, porque o cristianismo ele é bem familiar, bem nascimentista, né? O ataque tem sido a cultura branca, que a cultura branca ela costuma ser mais civilizatória nesse sentido, né? Então o governo tecnocrático vai ser assim, a galera plebeia, né? O povo desordenado, mãe solteira, pai que abandona e violência, aqueles vão ser os goin, né? Os ralé ali, que provavelmente vão ser governados por um sistema de vigilância tecnocrático brutal, sabe? É o que tem acontecido. Vão receber tokens do governo, que são as CBDCs, né? O Central Banking Digital Currency, que é tipo o Drex. O Pix já é meio que isso, né? Aí no Brasil. É engraçado que o brasileiro, ele comeu muito forte essa narrativa de que tem que abrir mão da moeda impressa, né, da moeda papel. Em países de primeiro mundo ainda se sabe que ter moeda papel é importante para a soberania, né, e para a liberdade e privacidade. O brasileiro não, o brasileiro já pensa assim, dane-se, o negócio é Pix mesmo aí, é bom que eu não sou roubado, é bom que fica mais seguro, é bom que é mais rápido, mais prático, né? Então, imediatista. Eles não pensam assim do tipo, mas agora o governo pode rastrear toda e qualquer transação que eu faço, sabe? Eles podem travar o meu saldo por qualquer motivo. É ainda mais fácil, tá muito mais fácil cair em golpe, né? É brutal. O próprio contato com a moeda papel na sua mão, inclusive, ajuda você a gastar menos. Quando você vê só números numa tela, você não tem o contato físico ali, não sente o peso, né, da moeda na sua mão e faz você gastar mais inadvertidamente. Então esse é o plano, né? Você vai receber tokens, cara, como se fosse moeda de joguinho mesmo, né? Vai ser isso aí, a renda alta universal do Elon Musk, essas porras. Então, para passar esses planos, eles precisam acabar com a classe média e principalmente com a cultura branca, a etnia branca, que é que tem mais propensão a pensamento a longo prazo, que tem uma preferência temporal mais baixa, né? Que tende a construir mais riqueza geracional, herança e tudo mais. Então os novos goins serão os terceiro-mundistas, né? Indianos,
muitos latinos também, africanos. Esses daí já tem uma cultura imediatista de tipo, você dá a eles ali um pouco de acesso à tecnologia que é toda vigiada, sem acesso à privacidade nenhuma, dá a eles uma cultura de rap, trap, funk, dá a eles um pouco de sexo ali e uma comida processada, hiperpalatável, que eles já estão satisfeitos, e aí eles vão ficar aí basicamente sendo mão de obra, né? Vão ser bucha de canhão, paredão de carne para um eventual trabalho, para uma eventual guerra. Eles são mais dóceis, mais submissos. E a taxa de natalidade? E a taxa de natalidade, né? Você pergunta, está caindo por conta disso e não sei o quê. Cara, você vai ser substituído por robô, sabe? Provavelmente, segundo Elon Musk, né? Até 2050 vai ter mais robô que gente no mundo, segundo ele. E olha que ele é pró-natalista, né? Ele fica postando no Twitter, antigo, ou melhor, do X, o antigo Twitter, para as pessoas terem mais filhos, porque senão o mundo vai acabar e não sei o quê. Mas ele é o próprio que sugere e fala sobre robôs sexuais. Ele botou lá aquela Anne, né, no Grok, que é uma namoradinha virtual e tal. Isso acaba por, querendo ou não, estimulando os jovens a não quererem mais relacionamentos, né, a preferirem alternativas e tal. Não que, novamente, eu sou entusiasta disso aí, eu não sou contra, né? Mas, tipo, o cara não tá tentando resolver porra nenhuma, né? E talvez ele nem possa. Então, é meio paradoxal esse comportamento, é meio hipócrita até mesmo, né? O comportamento com o argumento, a narrativa que ele tem. Então, para concluir o vídeo, o problema não é simplesmente racial, o problema é cultural, o problema é étnico, né? Então qualquer um, tá? De qualquer raça que seja, qualquer tom de pele, de qualquer cultura, civilização que ele vier, que tiver um interesse de construir riqueza geracional, sabe? Que questiona o status quo, né? Que percebe essas engenharias sociais acontecendo, todos esses têm que ser substituídos. As elites querem que eles sejam substituídos. Então é uma guerra, no fim das contas, é uma guerra espiritual. É uma guerra de valores. Então, se você não valoriza o imediatismo, se você simplesmente não valoriza consumir comida industrializada e o novo item da moda, o novo filme da moda, e você não quer debater essas distrações intelectuais, né? Tipo, sei lá, o novo filme, a nova série, a nova polêmica, o novo artista, o novo programa, sabe? O novo reality show. Se você valoriza coisas até mais transcendentais que isso, ou valores de preferência temporal mais baixa, cara, provavelmente você também tá na lista para ser substituído, tá? O que a elite quer pros goim de fato? Que ele não case, não tenha filhos, não se reproduza, não constitua riqueza geracional, quer que ele viva viajando, ele não tenha nada e seja feliz, não é feliz entorpecido, quer que ele consuma droga, quer que ele coma comida processada, quer que ele consuma também açúcares humanos, aí, açúcares intelectuais, como o Trunks chamava, né? Esses esportes, sabe? Que fique vidrado em esportes, em programas de televisão, filmes e artistas, influenciadores. E ele sabe muito bem que existem certas culturas, certas etnias que são mais propensas a isso, e esses são os novos favorecidos, né? Quer que as pessoas também fiquem focadas em hipersexualização, então botam aí essas narrativas LGBT e tal, porque isso distrai as pessoas, isso entorpece as pessoas com sexo, com putaria, sacanagem. Isso passa todos os planos deles, entendeu? Então esse é o objetivo final. É a substituição de culturas, no caso etnias, que tem maior propensão ao questionamento, à independência, à autossuficiência, à liberdade e até mesmo à rebelião. Por isso que tem se atacado tanto a testosterona, por isso que microplástico, poliéster, açúcares processados, soja, né, tem sido enfiado cada vez mais nos produtos, porque a testosterona, em principal, é o hormônio que mais instiga a conquista, né, é o que mais instiga também a insubordinação. É o que mais instiga a busca por independência e autossuficiência. Por que vocês acham que mulher é tão ovacionada na mídia e nas propagandas? Porque elas são mais dóceis, porque elas aceitam mais as narrativas, porque elas só querem estrutura e seguir ordens, entendeu? Elas só querem se submeter ao CEO rico, ao bilionário, né? Ao cara que vive gostoso e viaja o mundo. É a esses que elas querem se submeter. Elas são as concubinas, né, desse novo plano aí.
Por isso que é uma afeminação cada vez maior do homem, por isso que essas narrativas anti-homem existem, a misandria existe, por isso que afastar as mulheres dos homens comuns, principalmente do homem que ele é mais tradicional, ele é mais conservador, tem sido o plano, né? Para tirá-las do lar, para tirá-las da maternidade e botar elas para ser escravas de um sistema que as faz de concubina, né? Filhas de pais ausentes, reclamonas, ressentidas, odiosas de homem. E elas abraçaram isso, não tiro a responsabilidade dela, tá? Elas foram enganadas e não sei o que nada. Elas abraçaram isso e os próprios homens também, né? Os próprios homens permitiram que chegasse a esse ponto, como eu falei, os boomers acreditaram na falácia econômica, as mulheres acreditaram na falácia sentimental. Então, assim, o plano foi muito bem feito, tá? O plano foi muito bem feito. Ao meu ver, ele é imbatível. O mundo jaz no maligno, então it's over. E por último, eu tô tentando sobreviver, né? A minha perspectiva é sempre a perspectiva individualista, né? Aquela do egoísmo consciente. Eu tô tentando sobreviver da melhor maneira possível, salvar a minha, os meus, e acabou, né? Eu, inclusive, corroboro muito com esse plano, até mesmo porque eu também não quero casar, não quero ter filho, porque, assim, eu vi que tá uma merda, né? O negócio tá brutalizado, não vale a pena. Então, até para pegar os homens mais conscientes disso, eles simplesmente destruíram a mentalidade feminina. E elas, novamente, deliberadamente aceitaram isso, né? Destruíram as leis de relacionamentos, destruíram a interação entre homens e mulheres. Então, assim, até mesmo quem é consciente desses problemas e sabe que riqueza geracional e família nuclear o que traz mais conforto e segurança para um grupo tá em algum nível impossibilitado, ou então tá muito difícil, tá muito complicado. Então, assim, o plano vai continuar, quer você queira ou não. O máximo que você pode salvar é a si mesmo e aos seus. Se você já tem família, tipo, todo mundo tem família, tipo pai e mãe, né? Mas eu tô falando assim, família deliberada, aquela que você escolheu, mulher e filhos e tal. Fuja para as colinas, fuja para as montanhas, porque a guerra é contra você, entendeu? Você é o inimigo nesse plano, nessa guerra espiritual. Então, bom, sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.